Rapaziada, chegou. Setembro sempre chega e não só setembro chegou como a temporada. Acabou, velho, não precisa mais ficar rezando por um Jaguars e Texans, não precisa porque a NFL chegou e já nessa primeira semana a gente vai ter muita coisa legal. Então depois da vinheta a gente vai falar sobre o que você não pode perder nessa primeira semana, o que assistir, onde assistir, horários e muito mais. Lembrando que a notícia mais legal que eu posso dar pra vocês aqui é que tem NFL na TV aberta, NFL na Rede TV todo domingo. Pra você saber tudo que a gente vai fazer, qual jogo e tudo mais, me segue nas redes sociais, tá bom? Golin Sports, Golin no Instagram, Twitter e Facebook, tá bom? Gretão, roda a vinheta e vamos. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports, meus amigos. Eu vou juntar aqui de falar de o que começa a temporada com alguns dos melhores jogos da semana. Então, o que abre a temporada é quinta-feira, 8 de setembro, hoje, você tá vendo esse vídeo na quinta-feira, que é um Super Bowl antes da hora, cara, sinceramente, porque esse jogo são dois times fortíssimos que podem vir a se enfrentar num Super Bowl lá na frente. Então, Bills e Rams abrem a temporada com um jogo de quinta-feira às 9h20 da noite, e já é muito bacana. Primeiro porque os Rams, trazendo Allen Robinson, o time que ganhou o Super Bowl, com Bob Wagner também na defesa e tudo mais, em casa, né, comemorando esse banner de vitorioso, e os Bills, cara, que são um dos times mais fortes da liga, que ficaram no caminho contra os Chiefs na temporada passada por muito pouquinho nos playoffs, mas que ninguém duvida que é um timaço e muitos apostam nos Bills pro Super Bowl, que foi o que eu fiz no ano passado e eu repito esse ano, então esse jogo vai ser demais. Como sempre acontece, as rodadas de temporada regular da NFL são um jogo na quinta-feira, vários jogos no domingo 2 horas da tarde, vários jogos no domingo na faixa das 5 horas da tarde e o Sunday Night Football, que é apenas um jogo no domingo à noite, umas 9 horas da noite. Na segunda-feira também tem um jogo na segunda noite, 9h15 da noite mais ou menos. Tem variações? Tem. Às vezes tem 2 jogos na segunda, às vezes, né? Mas sempre vai ter um jogo único na quinta-noite e um jogo único no domingo à noite, tá bom? Então, vamos pro domingo, que eu quero destacar alguns jogos aqui. 2 deles da faixa das 2 horas da tarde. Primeiro, Browns e Panthers. Esse daí porque tem uma narrativa muito legal do Baker Mayfield enfrentando os Browns, né? Ou seja, ele sai depois de ser praticamente cuspido do time pela chegada do Deshaun Watson. Aí o Deshaun Watson fora porque ele tá suspenso por 11 jogos, e aí o Baker, que na minha opinião tá chegando num time muito bem montadinho, que é esse do Panthers, e que vai ser muito interessante de ver. Também às 2 da tarde, Patriots e Dolphins, e isso vai ser interessante pra gente ver o Patriots, que depois de perder o Tom Brady, vem passando por problemas, mas ano passado foi pros playoffs, agora muito provavelmente perdendo o posto, já perdeu o posto de melhor da divisão, talvez perdendo o posto de segundo melhor da divisão pros Dolphins, né, que tem um time muito fechadinho e que agora deram armas pro Tua Tagovailoa, ele tem recebedores e agora ele tem uma linha ofensiva melhor, então isso vai ser muito interessante. Os novos Dolphins contra o velho Bill Belichick, isso vai ser muito bacana. 5 horas da tarde, um dos jogos que eu tô mais animado, esse aqui, Chargers enfrentando os Raiders. A AFC West é uma das divisões mais concorridas da liga esse ano e talvez a mais legal de assistir esse ano. Todos os times melhoraram muito e tem os Chiefs e os Chargers que já são muito bons. Então é o primeiro duelo dessa divisão entre Raiders e Chargers, lembrando que Chiefs e Broncos não jogam entre si, eles vão jogar contra outros times, eu vou falar já, mas Raiders e Chargers já é muito bacana, pra gente ver esse Raiders com Davante Adams, que na minha opinião ainda tem problemas de linha ofensiva e defensivos também, e esse Chargers que conseguiu reforçar sua defesa com Khalil Mack, JC Jackson, renovar com Mike Williams e que pode ser muito forte, e é o que eu acredito que vai ser na faixa das 5 horas da tarde. O Sunday Night Football, jogo de domingo à noite, vale muito a pena também, que é entre Bucks e Cowboys. É pelo segundo ano consecutivo, inclusive, que no ano passado os Bucks e os Cowboys também tiveram um jogo no Sunday Night Football para abrir a temporada, e o que aconteceu no ano passado é que os Bucks tiveram problemas, mas ganharam por pouco dos Cowboys. E esse ano, os Bucks perderam jogadores, a linha ofensiva não é a mesma, o Tom Brady se aposentou e voltou, ou seja, como é que ele vai estar, parece estar tendo problemas pessoais, enfim. Isso vai ser interessante. E os Cowboys, que também é um time com bastante dúvida, né? Como é que vai vir o Ezekiel Elliott para esse ano? Como é que vem o Dak com o contrato gigantesco dele? Perderam a Mari Cooper, mas tem bons recebedores, CeeDee Lamb, a defesa é interessante, apesar de perder vários jogadores, perderam jogadores da linha ofensiva, então é um
jogo muito interessante pra gente ver como é que estão esses dois times. E pra fechar a rodada, talvez um dos melhores jogos da rodada, justamente pra fechar a semana 1, só pra lembrar a gente por que a gente sente tanta falta da NFL, Broncos e Seahawks. E se a gente for analisar friamente, é lógico que é um jogo de um time incrível, que são os Broncos, contra um time que não tá nada bem, que são os Seahawks, mas a narrativa conta muito e a lei do ex pesa muito. Então a gente vai ter o Russell Wilson enfrentando o time que ele ficou por quase 10 anos. Então isso é muito interessante, 9h25 da noite, e os Broncos, para pegar o Russell Wilson, abriram mão de Noah Fant, de Shelby Harris, então tem algumas peças novas no Seahawks e o Geno Smith assumindo como titular, mas ainda tem Tyler Lockett, ainda tem DK Metcalf, então eu tô curioso para ver como é que vai ser, até porque o time do Seahawks é um time com uma torcida muito grande, barulhenta e sempre dá um trabalho. E esse Broncos, como eu falei, de uma divisão fortíssima, tô muito curioso para ver. Algumas coisas para ficar de olho, além desses jogos incríveis que a gente vai ter. O Trey Lance estreando como titular absoluto contra os Bears, que estão com a OL ruim e um grupo péssimo de recebedores. Esse jogo também acontece na tarde do domingo. Os Steelers, que confirmaram que o Mitchell Trubisky é o quarterback número 1, enfrentando os Bengals, ou seja, time de Super Bowl, com uma defesa forte, um ataque forte, jovem, com uma nova linha ofensiva. Tudo indica uma vitória dos Bengals, mas nessa divisão não dá pra ter certeza de tanta coisa, porque é uma rivalidade enorme. Jalen Hurts enfrentando o Aiden Hutchinson. A gente tem Eagles contra Lions. E é interessante que eu tô muito curioso para ver as duas equipes. Para mim, os Eagles podem, inclusive, tirar o posto de líderes da divisão dos Cowboys. E os Lions, entre os times numa prateleira mais baixa, eu acho que são um dos melhores times ali, porque eu acho que eles melhoraram bastante. Outra coisa, Matt Ryan estreando nos Colts contra os Texans. Então é claro que os Colts são um time muito melhor que os Texans. Inclusive, acho que pode ser uma boa aposta esportiva lá na Sportsbet esse jogo aí. Mas como é que vai estar esse Colts, né? É um Colts que já sofreu um pouco com recebedores, o Michael Pittman melhorou bastante, como é que vai ser? E os Texans com Davis Mills, tem alguns bons jogadores, mas é considerado um dos piores da liga, como é que vai ser isso? Tô bem curioso. A gente tem também no domingo à tarde, na faixa das 5 da tarde, Mahomes sem Tyreek Hill, enfrentando o Kyler Murray sem DeAndre Hopkins, que tá suspenso, né? Então aqui também é interessante, porque os Cardinals sempre começam muito fortes e depois acabam perdendo um pouco, enquanto os Chiefs são aquele time que no ano passado teve problemas defensivos e foram se encontrando até chegar na final de conferência e perder para os Bengals. Mas como é que vem esse Mahomes sem o seu principal alvo de wide receiver? Dependendo muito mais do Travis Kelce ou usando Juju Smith-Schuster, que chega agora e tudo mais. Então, tô bem curioso para ver tanto ataque quanto defesa dessas duas equipes. E por fim, para ficar de olho também, Packers sem Davante Adams, né? Então a gente vai ver um duelo de divisão fortíssimo entre Packers e Vikings aí. Aaron Rodgers com o maior contrato da história da NFL em valor anual, sem o seu principal recebedor. Então como é que ele vai com outros, né? Com Romeo Doubs, Christian Watson, esses calouros, mas também Allen Lazard, os caras mais velhos, e um timaço, que é o time dos Packers, contra os Vikings, que são um bom time, mas que agora tem um técnico novo. O que o Kevin O'Connell, ex-coordenador dos Rams, vai fazer com essa equipe? Então eu tô muito curioso. Por fim, só quero deixar pra vocês, fãs aqui do Golim Sports, e que eu agradeço muito, como é que vai ser esse ano. Esse ano, ainda bem, o Golim Sports expandiu e a gente tá crescendo cada vez mais. Um exemplo disso é que eu vou ser comentarista oficial da NFL na Rede TV. Então todo domingo e toda segunda a gente vai ter conteúdo de NFL na Rede TV. Me segue nas redes sociais pra saber disso com certeza. E você que gosta do Golim Sports, vem com a gente nessa, porque eu garanto, eu prometo que eu vou fazer tudo que eu posso pra entregar o melhor conteúdo pra vocês, tá bom? Tudo isso pra dizer que esse ano o canal Golim Sports no YouTube vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter vídeo sobre o jogo de quinta-feira e o de segunda-feira, a menos que não tenha uma narrativa muito legal para se falar. Essa primeira semana não tem dúvida. Bills e Rams na quinta, Broncos e Seahawks na segunda-feira, conta com vídeo na sexta e na terça, não tem dúvida nenhuma, mas pode vir uma semana ou outra em que não seja tão relevante falar sobre esses jogos. Vídeo falando sobre o domingo sempre vai ter. Diferente do que a gente fez nos últimos 2 anos, não vai ser um resumão sobre cada jogo, não vai ser. O que a gente vai falar é sobre as melhores coisas que aconteceram no domingo de NFL. Então se tiver um Jaguars e Texans que não aconteceu muita coisa, a gente vai deixar batido, lembrando que tudo que você precisa saber sobre a NFL, a gente divulga ao máximo no Instagram, Golim Sports, e no site Golim Sports, além do Twitter também, o site golimsports.com.br. Então, podem contar com
Vídeo sexta-feira sobre o jogo de quinta e vídeo terça-feira sobre o jogo de segunda. Sempre que tiverem jogos legais e sempre um vídeo de segunda-feira sobre as melhores coisas da rodada que rolou no domingo, tá bom? Além de vídeos extras que sempre acontece. Essa é a programação que você pode esperar aqui no canal Golim Sports. Então se inscreve porque a gente tá no caminho de chegar a 100 mil inscritos e realizar esse sonho de ser o primeiro canal brasileiro de futebol americano a bater essa marca tão impressionante. Muito obrigado pelo apoio de todos, deixa o gostei, manda esse canal para os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês, fui!